Fogo no parquinho. Fogo no parquinho. Meus amigos, você tem que assistir esse vídeo até o fim. Porque eu venho fazendo quase, assim, crônicas do fim do grande consórcio, do grande arranjo, do grande concerto de forças políticas que soltaram o Lula e elegeram o Lula. STF, imprensa, PT, empresariado, todo dia uma briga nova nessa turma. A nova briga tem contornos dramáticos, porque é basicamente um despacho do Alexandre de Moraes, num caso específico lá no Nordeste, cria, obviamente é uma questão erga omnes, uma jurisprudência na seguinte linha: que veículos de imprensa são responsáveis em entrevistas, por exemplo, pelo conteúdo, caso falso, expresso pelo entrevistado. Ou seja, eles são responsáveis civil e criminalmente, dando ensejo não só a censura prévia, mas uma onda de processos contra esses próprios veículos de imprensa. O que isso significa nesse jogo? O que é essa treta toda? Qual o seu papel nisso? Que a gente tá falando de censura, mas a gente tá falando da imprensa, que te desprezou quando algo similar aconteceu com você. Esse vídeo é importante, entenda tudo. Roda a vinheta. Meus amigos, hoje eu vou falar pra você se inscrever na revista Valete, tá aqui, mbl.org.br/revista. Nós estamos começando já esse processo de expansão e esse mês dá uma olhada na edição nova linda. Não tô nem com ela pronta, tá? Isso aqui basicamente é um mock-up da revista, é a prova que a gente recebe, mas ela tá tão linda, tá tratando do colapso do mundo, as guerras todas que o mundo tá vendo, inclusive o Brasil já tá se metendo em coisas lá em Roraima por causa desse conflito que provavelmente vai ter entre Venezuela e Guiana. Então, assine a Valete, conteúdo sério lá. Aprofundar o que eu tô falando aqui é na Valete. Então, se você assistir esse vídeo até o final, lembra, pô, deixa eu me inscrever lá na Valete. Conhecimento, cara, é o que te define. Conhecimento é o que muda. Conhecimento é o que ninguém vai tirar de você. E aqui vocês vão conhecer profundamente o que nós estamos pesquisando. A nossa visão de mundo, o nosso entendimento. Então vem pra cá. Meus amigos, veja só. Eu vou contar uma pequena história aqui. Mas assim, quando eu vi essa treta ontem, eu fiquei, meu Deus do céu. Alexandre de Moraes, em grande medida, teve os superpoderes dele não garantidos do além. Os poderes dele não vieram do nada. Os poderes dele vieram de uma série de permissões e chaves validadoras. A primeira são dos pares dele no STF, ou seja, ele só pôde ter aquele inquérito e fazer o que ele fez porque os outros pares no STF assim o permitiram. Houve uma espécie de uma aceitação tácita das próprias Forças Armadas, porque elas foram instadas a agir por conta do antigo presidente Bolsonaro, elas falaram não. 3. Houve por parte do sistema político o entendimento de que ele era necessário porque haviam arroubos golpistas vindos do bolsonarismo. 4. As esquerdas se beneficiaram disso a ponto de colocarem militância, fazendo meme e piadinha pró Alexandre de Moraes. E 5. A imprensa o tratou como algo normal e virtuoso. E isso precisa ser colocado, mesmo havendo um certo mal-estar. Havia um mal-estar, havia um estranho mal-estar nessa história toda. Tanto que quando a imprensa internacional cobre o Alexandre de Moraes, essa cobertura nunca é igual à nacional. Ela é muito dura. Você pega, por exemplo, o Glenn acabou fazendo a caveira do Alexandre de Moraes mundo afora. Você pega a cobertura dos jornais norte-americanos sobre Alexandre de Moraes, mesmo jornais progressistas, duríssima. Eles têm uma concepção sobre liberdade de expressão que é muito diferente da concepção do Alexandre de Moraes, tá? Ou seja, todo o poder que ele teve, ele emana também deste acordo, que é o que eu sempre falo, é o concerto, é o arranjo que derrubou a Lava Jato, que brecou os arroubos golpistas do Bolsonaro, soltou Lula e que de certa maneira quer tocar o Brasil nesse pacto. Um pacto vai do velho PMDB ao PT, que vai de banqueiro até, sei lá, vamos dar um exemplo aqui, setores da imprensa, Rede Globo, por exemplo, que recebe dinheiro com isso, que vai de tribunais, STF e suas nomeações a alguns políticos aliados, tá? A gente tá vendo isso acontecer. E como a gente vem fazendo essa crônica do derretimento desse bloco, todo dia tem uma notícia nova. A briga sobre Flávio Dino, a briga sobre Senado com o STF, STF querendo mais poderes, briga deles com o agro. Tudo isso é sintoma de que esse arranjo não vai ficar de pé, porque ele é muito contraditório em si. O Alexandre de Moraes, uma das concepções centrais dele é a ideia de que ele, com esses plenos poderes, ele precisava suprimir certo discurso golpista, mas também suprimir a tal da fake news. A fake news é vista por ele como se fosse uma deturpação, um vírus dentro do debate democrático que precisa necessariamente ser suprimido para que o debate esteja pleno. Então eles consideram, porque houve um discurso sobre fake news o tempo todo e a imprensa com seus
as suas agências de checagem, seus fact-checks, a censura prévia em redes sociais que já é feita hoje, criou isso e aí foi justificado que a ascensão dos antidemocráticos da direita se dá através de notícias falsas. Portanto, qualquer coisa feita para combater notícia falsa é válida. Foi aí que surgiu na mão do Orlando Silva o tal do PL 2630, que institui uma quase censura prévia nas redes sociais. Não uma quase, institui uma censura prévia. De que maneira? Ora, determinados conteúdos teriam que ser suprimidos primeiro pela rede social, mas como a rede social fiscalizaria o conteúdo feito por milhões e milhões de pessoas? Ora, não daria para ter, vamos dizer, escritórios mais escritórios com pessoas checando isso, ou pegando isso e aquilo. Não, eles vão ter que ter basicamente o que eles já fazem. Uma inteligência artificial, uma espécie de um algoritmo, que vai capturando determinados discursos, determinado tipo de conteúdo, e vai suprimindo ele previamente, para que ela não seja vítima de uma intervenção, ou de multas, ou de uma ação da Anatel em cima deles. Tá? Que é o que o PL 2630 previa, gerando a famosa censura prévia. Nós, à época, denunciamos isso demais e fizemos uma campanha gigante para isso não passar na Câmara dos Deputados. Mas a gente sabe muito bem que já há uma ação no STF que o Xandão pode ir lá e dar um despacho a qualquer momento, instituído algo muito similar ao PL 2630. Tá? Na época, foi a luta mais importante nossa do primeiro semestre. Na época a gente lutou demais. E vocês lembram se a imprensa se atentou a isso? A imprensa não deu bola pro assunto. Até porque o PL 2630 na Câmara previa, por exemplo, veja só, que veículos de imprensa seriam remunerados por buscadores, etc., que colocariam, indexariam esses conteúdos lá, igual o que aconteceu no Canadá, criando meios de financiamento para imprensa oficial, né? Para imprensa status quo. E aí ganhavam dinheiro, tava tudo certo, a internet, as redes sociais financiariam eles. Então a imprensa era a favor do PL 2630. E as redes sociais lutaram contra isso. Eu parabenizo você aqui que já nos acompanha no canal, porque a gente sabe que a militância mesmo que apertou os deputados foi a nossa. E a gente lutou bastante para barrar. E barramos até agora. Este ano isso aí não passou e não há um horizonte muito positivo para passar esse projeto. É uma vitória do nosso campo. Ou seja, as redes sociais lutaram, tá? Nós lutamos e a coisa avançou. Agora veja, né? Veja como o mundo dá voltas, né? Esse julgado do Alexandre de Moraes, ele é mais ou menos a mesma coisa. Ora, se no PL 2630 havia uma responsabilização às empresas de rede social por determinado tipo de conteúdo falso, que atenta contra direitos humanos e tal, mesma coisa acontece agora com a imprensa, através de entrevistados que constam nas suas mídias, seja num jornal impresso, numa revista, numa rádio, numa TV. E aí, como não há como controlar isso, eles vão fazer o quê? Censura prévia? Ou vão tomar processo e mais processo? Ele acabou fazendo com eles o que eles gostariam de fazer conosco. E aí eu pergunto pra você, e eu quero que você ponha nos comentários. Você se sente feliz em se mobilizar pra ajudar quem tentou te ferrar? Porque vamos falar a verdade, a imprensa tentou nos ferrar. A imprensa queria que a gente ficasse caladinho. Se não toda a imprensa, grande parte da imprensa. Vejam a tristeza e assim, a escolha difícil que a gente tem, né? Porque se a gente for falar meramente em termos de guerra política, a imprensa foi canalha e a imprensa foi contra a liberdade de expressão. A imprensa, o grosso da imprensa, os grandes conglomerados de imprensa gostaram da ideia de calar os produtores de conteúdo em rede social para concentrar o debate público e os views e o dinheiro neles. Eles não tinham problema com isso. Até fizeram campanha. A Globo mandou seus artistas lá para Brasília para defender o PL 2630, aquele bando de Caio Blá, aquela gente imbecil. Foram todos pra lá. E agora, quando tá caindo no colo deles, eles estão pulando. Ai, censura, editoriais sobre censura. É sério, é sério. Agora vocês querem ajuda. Já recebi mensagem, um monte de gente. Ajuda, socorro. Estamos indo para onde? Ah, é sério. Veja, é uma escolha muito irônica, tá? Porque vocês queriam a gente calado. Vocês criaram agências de checagem para diminuir o algoritmo e as visualizações de todos nós. E isso aconteceu com todos nós. E agora estão preocupados com o Xandão? É complicado, né? Veja só, ainda que eu saiba de tudo isso, eu creio que nós temos que lutar contra esse julgado. Eventualmente passar um projeto na Câmara e no Senado, ou eventualmente cair uma clarividência ali, né? Oh, meu Deus, na cabeça do Xandão, né? Rolar essa clarividência pra ele... Porque o que tá acontecendo, na prática, é censura prévia, a malucada é fora da realidade. E se por um lado eu, enfim, não fico chateado com as Veras Magalhães, que você tá vendo aí o meme dela, lá do Vigiar e Punir com o Xandão, e agora ela reclamando, né? De outro, veículos sérios, como o Estadão, o Estado de São Paulo, que fez cobertura agora sobre o governo Lula, a Jovem Pan, que vem fazendo uma cobertura dissidente dentro da televisão. Esses veículos precisam não apenas existir, como dar certo e ser a voz de um outro Brasil, que não é o Brasil dessa turma, que fiscaliza o governo. E sabendo que a instituição
jornalismo não necessariamente tem a ver com a opinião dos jornalistas e mesmo dos diretores. Porque a função dessa instituição, por mais que ela esteja corrompida, ela ainda é necessária para o próprio balanço de forças. Então a gente tem que combater por uma questão principiológica. Mesmo que do ponto de vista tático ou estratégico até, eu dei risada do que está acontecendo com eles, tá? Nós sabemos o que nós sofremos nos últimos meses com o pavor do PL 2630, com uma faca na nossa garganta querendo calar todos nós. E com vocês da imprensa, né? Legal, a gente vai ganhar com isso. Agora, né? Agora sei lá. Só que agora a gente cruza a nossa linha mostrando que nós somos diferentes de vocês. E nós vamos sempre jogar na cara de vocês que quando tentaram nos calar, vocês riram. E quando tentaram calar vocês, nós lutamos. E isso faz toda a diferença no final do jogo, tá? Espero que outras figuras no nosso campo tenham essa mesma visão, essa mesma perspectiva. Que a turma do Bolsonaro não fique, faz o L pra esses caras. Que gente até de centro também entre, essa turma já entrou. E que a gente no final não padeça dessa loucura. Mas, meu feeling, minha aposta aqui, vou deixar aqui minha apostinha. Isto aqui é muito mais um sinal da fraqueza desse arranjo como um todo e da dissolução desse arranjo e do próprio fim do poder quase absoluto, não tô brincando, não é tá, distância absoluta, mas o poder extenso que tinha o Xandão do que uma grande ameaça, tá? Eu acho que, enfim, essas forças estão agora, ó, se separando. Então é isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam na Valete. E é isso. Esse é o meu recado e beijo e abraço pra todos vocês.